Ok, a PEC da transição, na minuta da PEC, ela pode permitir licença para gastar 175 bilhões. Tá? Esse dinheiro, gente, é a diferença que o governo alega que precisa para o auxílio de 600 reais. Né? Não essa mensagem que foi do orçamento de 405, né? Prevendo esse auxílio de 405 reais. Vamos lá, roda aí o vídeo, depois o pessoal explica aqui. O desenho inicial da PEC da transição, debatido pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, permite uma licença de gastar de 175 milhões no orçamento de 2023. É a conta que o governo eleito faz de quanto custaria o novo programa Bolsa Família, já no valor de R$ 600 reais, com outros adicionais, como a promessa de campanha de Lula de dar um acréscimo de R$ 150 reais para famílias com crianças de até 6 anos de idade. Os valores não constariam numericamente no texto da PEC. A proposta apenas tornaria excepcionais as regras fiscais, programa de transparência de renda. Com isso, ficaria garantido o pagamento do principal programa social que o novo governo pretende implantar. Muito bem, diretor, seguimos com a próxima matéria sobre a equipe de transição, que tem tudo a ver com o mesmo tema. Vai, pode rodar. A portaria tem um conselho político que ele é composto pelo Antônio Brito, representando o PSD de Dado, Carlos Siqueira, representando o PSB, B de bola, Daniel Tourinho, representando o Agir, Felipe Espírito Santo, representando o PROS, Gleisi Hoffmann, representando o PT, Guilherme Ítalo, representando o Avante, Jefferson Coriteac, representando Solidariedade, José Luiz Pena, representando o PV, Juliano Medeiros, representando o PSOL, Luciana Santos, que está aqui conosco, vice-governadora, representando o PCdoB, Wesley Diógenes, representando a Rede, e Volney Queiroz, representando o PDT. Então, até agora, 12 compõem o Conselho Político. Guido Mantega deve participar. Nós teremos outros grupos técnicos e ele participará, e é muito importante a sua experiência e a sua participação. Muito bem, a gente tem mais uma fala em todo esse contexto do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Pode rodar. Não são visões, eu diria, opostas, são complementares. É importante você ter num grupo técnico visões que se complementam, que se somam. E é uma fase transitória para você discutir, para você elaborar propostas, você definir questões. Então essa é uma questão. A outra, o que é mais urgente é a questão social. Essa é mais urgente. Então garantir o Bolsa Família de R$ 600 reais. Então, isso é importante. Não interromper e implementar os R$ 150 reais para a família que tem a criança com menos de 6 anos. Muito bem, eu vou tirar 15 segundos para dar o meu pitaco. Eu acho que de todo esse contexto, de toda essa equipe, quem deveria se manter afastado, um pouco mais afastado em todo esse processo, né, é a senhora Gleisi Hoffmann ali. Eu não vejo ela com bons olhos, como muita gente... enfim, eu acho que ela atrapalha o processo. Vai, Herbert, começa por você aí. Cícero, a Gleisi Hoffmann tem muita energia e tem a personalidade forte. Ela é uma típica mulher paranaense. Mas o momento não é de personalidade forte. O momento, como disse o Alckmin, de união, de ajuste. Mas ela tem os momentos dela, como eu também tenho. Eu reconheço que eu tenho uma personalidade forte, né, e também tenho meus momentos como ela tem. Mas você, quando extrapola, eu mando cortar o microfone. Lá não tem como cortar o microfone dela. Com relação aos 175 bilhões, está corretíssimo. O governo, qualquer governo, em qualquer escala, ele precisa ter sua reserva estratégica,
Mas o dinheiro, para ser usado, tem que ser usado com o povo, com a população, e principalmente a população carente. E essa manutenção dos R$600 é uma decisão sábia. E mais sábia é estender as crianças de 6 anos. Eu lembro que Leonel Brizola encomendou um estudo para as crianças. A preocupação dele era, né, erradicar a fome no Rio de Janeiro e a alimentação, né, até que faixa etária, para que pudesse a criança se desenvolver completa, né, de forma completa, inclusive para ter, né, a formação de caráter e a construção do conhecimento. E esse estudo se provou que era até 7 anos de idade, quando a criança está apta a ir para a escola e ser alfabetizada. E desde aí caminhar para os estudos até a universidade. Eu sugiro que não só criança de 6 anos, mas que se estenda a 7 anos de idade, respeitando aquele estudo que Leonel Brizola encomendou e que esse estudo, na linguagem de hoje, viralizou o mundo e deu origem ao CIEPS, as escolas de tempo integral no Rio de Janeiro, e que até hoje serve de modelo e de inspiração, não só para a sociedade brasileira, como para muitas sociedades do mundo afora. Muito bem. Zezinho, uma coisa nós concordamos, né, já num ponto, que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele também estaria nessa situação aí de descobrir onde tirar dinheiro, né? E não me parece que o guru chamado Paulo Guedes já tinha um coelho na cartola para resolver isso. Olha, é verdade. De onde tirar esses 175 bilhões? De onde? Qual a fonte? Qual a fonte? É fácil disso, o Buiú. Não, é o Buiú, o Ebert e o Cujuí, é tipo assim, é numa canetada. Eles estão, todo mundo da lua, estão tantã. Aqueles tantã, aquele lelé da cuca, sabe? Aqueles que... O Ebert, eu agora já vou dar um desconto, porque ele pediu desculpa, porque eu quero até pedir desculpa para ele, porque ele disse que teve Covid, está com problema de memória, de déficit de tempo. Ele vai lá no passado, ele volta, ele vai lá para Leonel Brizola. O mundo mudou a tal velocidade. O mundo hoje está tão uma dinâmica, está tão evoluído, que até depois da pandemia o mundo nunca mais será o mesmo. E ele ainda vai... Ele gosta de história, ele é um contador de história. Mas então, mesmo. Você não viu ele falar que o Walt Disney, Gengis Khan, ele estava falando... Mas ele falou... Zezinho, não se preocupe, que no momento oportuno eu vou resgatar as memórias do Maria Fumaça. Não, o que a gente tem que ter, eu já falei, nós temos que ter cuidado, o telespectador. Ó, você viu ali o Luiz de França, a mensagem dele é perfeita. O devido cuidado que tem, o telespectador estou nos avaliando. Aí quando ele vem, parece aquelas coisas de saudosismo, vira bom, brincadeiras à parte, a gente tem aqui compromisso. Olha, gente, eu estou preocupado dessa equipe de transição. A semana passada, o Alckmin aceitou todas, mas agora o sinal, porque pode se resolver. Não precisa de uma PEC, mudar na Constituição. Só é fazer ali ano que vem, você pega ali uma medida provisória, acabou. Entendeu? E vai. Agora, o preço de entrega, de negociação, o que se vai se comprometer para ser aprovada essa PEC é muito alto. É muito alto. Espero que essas pessoas, esses nomes que foi hoje, como o Geraldo Alckmin falou, muito bem, ele falou, essas pessoas vão somar. Quando você vê Guido Mantega dando pitaco, uma coisa que ele foi um ministro fracassado com a Dilma, um ministro que deu tudo errado. O Brasil quebrou na Dilma. Graças a Deus que ela foi impeachmentada. E um cara desse, ele está agora pelos cantos, falando, e as pessoas dando ouvido. E diz, vamos ver onde é que vai colocar ele. Porque senão começa, tipo assim, olha, essas figuras que estão aparecendo agora estão me deixando preocupado. Sabe por quê? Porque eu tenho medo, já deu errado. Lula vendeu aquilo que deu certo do governo dele. E agora vem essas pessoas, tem que ficar, o que você bem falou, Cícero,
lá nos bastidores, escondido, que participe do governo, porque são coisas, mas tem que ficar fora. Essas pessoas vão atrapalhar a governabilidade. Essas pessoas, olha, a governabilidade, você tem que reunir condições políticas. E essas pessoas, eu até vi, hoje fui lá no PMDB, coisa que se dizia quando foi o golpe que o PMDB deu o golpe, todo mundo sentadinho hoje. O vampiro brasileiro. Né? Todo mundo sentadinho. Olha o preço que isso pode custar para o povo brasileiro. É essa conta. Por isso que eu falo, Herbert, em vez de você estar contando história, se atenha aos fatos, o momento, os números dos 175 milhões. Para de bravata aqui, meu amigo. Isso aqui é sério. Debate público é sério, Herbert. Então, 30 segundos, por favor, mediador. Mas o senhor vai ter, depois do seu Arnaldo. Provavelmente ele já vai te dar, porque vocês ficam dialogando, os dois tomam conta do programa, você vai interpelar. Mas vamos lá, Arnaldo, sua vez. Quando se trata de pessoas, a matéria-prima do universo é o ser humano. E nós temos que atender primeiro o ser humano para depois ver as outras camadas que advirão em cima da administração de um governo. A matéria-prima do universo é o ser humano. Tudo que se faz é voltado ao bem-estar de pessoas. E nós não podemos esquecer que no governo Michel Temer, ele mudou, através de um projeto de emenda constitucional, foi uma PEC, e estabeleceu o teto de gasto. Foi no governo Michel Temer. E não cabe uma medida provisória, e nem qualquer outra lei inferior... Já foi discutido, cabe, sabendo que a Constituição, para poder te dar as garantias constitucionais e você não sofrer um processo adverso lá na frente, como a Dilma sofreu, de pedalada ou tudo mais, e ninguém arguir inconstitucionalidade dessas outras paliativos que possam se fazer, o que dá mais segurança é a PEC. E outra coisa, o fato de você ter a PEC já também te dá um norte dentro do Congresso em que você só negocia uma vez. A medida provisória ela tem tempo, ela tem prazo, depois você tem que negociar de novo, ela ficaria muito mais cara do que esses 175 milhões. Então, eu acho que o caminho correto seria essa PEC, fazendo ela, estará chancelada pela legislação da Carta Magna Maior, e eles vão conseguir esses 175 milhões. Lembrando que eu não sou muito de falar de país exterior, mas Joe Biden, numa outra tentativa, primeiro ele fez uma de 3 bilhões de dólares no tempo do Covid, depois renovou mais 1,5 bilhão. Para atender quem? O povo. Porque nós estamos só 175 bilhões, isso é mixaria. Ricardo Frota, sua vez. Para começar, eu acho que ano que vem, o governo que assumisse, se fosse o Bolsonaro, certamente ele não ia precisar de uma PEC. O dinheiro era só manter os ministérios que ele tem, né? O outro já está falando aí em montar mais não sei quantos ministérios. Isso vai gerar um gasto absurdo para o Estado. Ricardo, cuida do seu governo. Enquanto um quer gastar, torrar dinheiro, o Ministério quer honrar os compromissos que fez com os apoiadores, né? Que ele prometeu cargos e mais cargos, que é a política que o PT faz, é o tomar lá da cá. O outro queria manter a política que está dando certo. O emendão então, secretão. Bem, essa PEC, que foi feita pelo Michel Temer, ela pode ser modificada por uma nova PEC. Mas esse critério não é fácil. Né? Para você colocar um projeto de emenda à Constituição Federal, você vai precisar aí de 1/3 só para poder discutir. Só para poder discutir. 1/3 que vai dar o quê? Vai dar o número do PT, que é 171 dos deputados, para poder discutir. Para aprovar, o quórum é diferenciado. No do PT é 13, foi que venceu nas urnas. Quórum qualificado. Então aí precisaria de 3/5. 3/5 daria aí 307 deputados. Então eu acho que uma bancada que tem hoje a direita e centro-direita, não vai ser fácil aprovar os projetos que o PT vai colocar, principalmente se for para gastos demasiadamente, igual quer fazer o PT. Então eu acho que agora é momento de reflexão,
PT, o Lula prometeu muita coisa que ele não pode fazer de forma unilateral, né? Ele não pode fazer. As promessas que ele fez foi de forma unilateral. Ele não vai governar de forma unilateral. Ele precisa do Congresso Nacional e hoje a gente tem um Congresso Nacional completamente desfavorável a ele. Então, se ele sentar e tentar ver, se for, eu volto a dizer aqui, se for medidas que venham atender a população e beneficiar, tudo bem. Eu acredito que a direita não vai obstaculizar, não vai impedir que esses projetos andem para frente. Agora, projetos que visam endividar o país, e é isso que o PT vai fazer, vai começar a pedir dinheiro emprestado dos bancos para pagar juros exorbitantes e vai afundar cada vez mais o país, isso eu tenho certeza que a direita não vai deixar. Ô, Ricardo, se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, tinha dinheiro para pagar esses R$600 aí? Os R$600, com certeza tinha. Já havia uma conversa aí com... Mas da onde? Ele ia falar, ele ia colocar... Não, o Guedes tinha um plano. Ele ia colocar... Privatizar. E por que não mandaram por orçamento? Mas como não pode, Cícero? Tem que mandar. Não pode? Não pode. Mas ele já tinha falado, sinalizado que ia fazer, gerar imposto sobre grandes fortunas. Ricardo. E não querer fazer o que o PT quer fazer, que é furar o teto de gasto, que é uma emenda à Constituição, justamente para poder equilibrar as contas e equilibrar o endividamento do país, coisa que o PT quer voltar a fazer. Muito bem, o Herbert pediu 30 segundos. Buiu, você tem que esperar, Buiu, senão não vai ter condições. Eu vou largar o programa para você fazer o que você fala o tempo inteiro. O Senta aqui, telespectador, Tá. eu quero dizer, né, e afirmar para você a ginástica mental, né, que o Zezinho e o Ricardo Frota faz para tentar justificar, né, a posição deles contra o auxílio emergencial e a permanência dele. Sabe por quê? Porque eles não gostam de pobre. É isso. É simples. Com relação, Zezinho, aos meus espaçamentos de memória, ainda bem que são espaçamentos de memórias e que eu tenho lembrança do que estudei. Pior é você que tem déficit de atenção. Isso é muito pior. E pior ainda é que você não consegue trazer a verdade aos fatos. 30 segundos que você pediu, Arnaldo. 30 segundos. Está marcando lá no Vamos relógio. usar 1 segundo. Queria saber se o doutor Ricardo Frota fosse deputado, se ele tinha coragem de votar contra os pobres.